Bruna Marquezine, Neymar e a maior lição sobre superar um relacionamento que ninguém percebeu. Vou falar uma coisa que talvez muita gente discorde. A internet cobra que você supere um relacionamento rapidamente, mas quando você finalmente consegue falar sobre ele sem dor, ela pergunta: por que tá tocando nesse assunto agora? Será que ninguém percebeu que justamente o fato de conseguir falar pode ser a maior prova de que aquela ferida cicatrizou? Você quer saber mais? Fica aqui comigo. Meu nome é Michela Vale. Abri esse canal chamado Michelando Amor para falar sobre relacionamento depois dos 40 mais, 30 mais, 50 mais, 60 mais. Então, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Antes de tudo, peço que você curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, vamos ao que interessa. Essa semana vimos a repercussão da fala da Bruna Marquezine sobre o relacionamento com o Neymar, né? Assim, muita gente interpretou como saudade, estratégia ou tentativa de chamar a atenção. Mas existe uma possibilidade muito mais humana, né? Assim, a possibilidade de que ela simplesmente elaborou o próprio luto. Na psicanálise existe uma ideia muito interessante. Quando um relacionamento termina, não perdemos apenas uma pessoa. Perdemos projetos, sonhos, identidade, rotina e até versão de nós mesmos que existia naquela relação. Por isso dói tanto. Elaborar esse luto significa resgatar toda a energia emocional que estava presa naquela história. Você volta a investir em si mesmo, volta a acreditar no amor, volta a construir novos sonhos, não é assim? Bruna tinha apenas 18 anos, gente. Era uma menina. Imagina viver um relacionamento extremamente exposto, sendo atriz, tendo sua vida acompanhada diariamente por milhões de pessoas. Cada gesto vira notícia, cada silêncio gera especulação. Talvez naquele momento ela simplesmente não tivesse estrutura emocional para falar. Já parou para pensar nisso? E está tudo bem. Existe uma pressão absurda para que as pessoas demonstrem força imediatamente. Mas força não é fingir que nada aconteceu. Força é enfrentar a dor, buscar ajuda, amadurecer e continuar vivendo. E ela fez isso. Outro ponto interessante é que, quando uma pessoa encontra estabilidade emocional, ela deixa de enxergar o passado como uma ameaça, né? Ela consegue olhar por trás sem perceber o presente. Talvez por isso ela fale hoje. Porque hoje existe maturidade, é uma mulher madura, né? Já passaram anos, existe autoconhecimento, existe uma identidade construída além daquele relacionamento. E é isso o exemplo para qualquer pessoa que passou por uma separação traumática, né? A questão é essa. Muita gente desiste do amor depois de uma grande decepção. Constrói uma armadura, diz que não precisa de ninguém, mas no fundo apenas continua protegendo uma ferida que nunca foi tratada. Superar não significa esquecer. Superar significa lembrar sem sofrer. Significa entender que aquela experiência faz parte da sua história. Talvez naquele momento ela simplesmente não tivesse estrutura emocional para falar. Já parou para pensar nisso? E está tudo bem. Existe uma pressão absurda para que as pessoas demonstrem força imediatamente. Mas força não é fingir que nada aconteceu. Força é enfrentar a dor, buscar ajuda, provavelmente foi o que ela fez, amadurecer e continuar vivendo. Outro ponto interessante é que, quando uma pessoa encontra estabilidade emocional, ela deixa de enxergar o passado como uma ameaça, né? Ela consegue olhar para trás sem perder o presente. Talvez por isso ela fale hoje, porque hoje existe maturidade. Ela está com a carreira consolidada, está no novo amor, existe um autoconhecimento, existe uma identidade construída além daquele relacionamento. E isso é um exemplo para que qualquer pessoa que passou por uma separação traumática possa se reerguer novamente. E é isso que ela está mostrando. Muita gente desiste do amor depois de uma grande decepção. Constrói uma armadura, diz que não precisa de ninguém, né? Assim, mas no fundo apenas continua protegendo uma ferida que nunca foi tratada.
Superar não significa esquecer, minha gente. Superar significa lembrar sem sofrer. E é isso que ela está fazendo. Significa entender que aquela experiência faz parte da sua história, mas não define o seu futuro. Então, o que ela deu pra gente foi uma lição de superação, de uma mulher que, né, não ficou no seu trauma, deu oportunidade, deu chance, cresceu, amadureceu e entendeu que faz parte, mas do passado. Não existe mais no presente essa história. Quando a gente fala, é porque a gente está livre dessa dor, dessa sensação, dessa angústia. E é o que ela fez, o que ela mostrou foi isso. No final das contas, talvez a maior mensagem dessa história não seja sobre Bruna ou Neymar. É sobre todos nós, sobre entender que cada pessoa tem o seu próprio tempo para elaborar uma perda, para viver o seu luto emocional. Que ninguém é obrigado a falar quando ainda está machucado. E que amadurecer é justamente conseguir olhar para trás sem querer voltar. Traumas existem, mas eles não precisam determinar quem seremos daqui para frente. É isso que ela está mostrando. Quem trata a dor abre espaço para viver novos amores, que é o que ela está vivendo. Novas experiências e novas versões de si mesma. Entende? Não foi o trauma que definiu ela. E é isso que, quando ela começa a falar, é que ela está nos dizendo. Nada mais que isso. Não acha? E ela está finalizando essa história para todo mundo que fica chipando 24 horas Bruna e Neymar. Não existe mais essa história. Acabou. Ela era uma menina, ela já é uma mulher e ela está vivendo a vida dela. É sobre isso. Talvez a verdadeira superação não seja esquecer alguém. Talvez seja lembrar dessa pessoa e perceber que ela já não controla mais seu coração. Já parou para pensar nisso? E eu provocar você. Eu quero provocar você. Existe um tempo certo para superar um relacionamento. Ou cada pessoa tem direito de viver o próprio luto sem ser julgada. O que você acha? Você concorda ou acha que eu estou errado? É sobre isso. Se você ficou até o final, quero te agradecer desde já. Fiquem com Deus e até a próxima. Peço que não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Fiquem com Deus e até mais.